E aí pessoal, tudo bem? Então, nessas últimas gravações dessa aula 3, a gente vai trabalhar com as duas equações restantes. A equação da quantidade de movimento linear e a equação da energia. Beleza? Então, começando com a equação da quantidade de movimento, o formato dela está exposto aí na tela. Tá? Esse já é o formato aplicando o conceito da conservação da quantidade de movimento ao teorema do transporte de Reynolds. E eu vou resolvê-la com vocês agora. Para aqueles que não conseguiram praticar o conceito na equação de conservação da massa, a gente vai poder fazer exatamente agora. Então eu vou pegar, só voltando aqui, exatamente isso que eu queria, a forma geral do nosso teorema do transporte de Reynolds, e vamos substituir as propriedades intensivas e intensivas correspondentes à quantidade de movimento linear. A gente sabe que o N para o sistema, para a quantidade de movimento linear, é a nossa quantidade de movimento vetorial PS para o sistema, e o Nzinho vai ser a velocidade, que aí sim vai ser aplicado ao escoamento no volume de controle. Observe inicialmente que a equação de conservação da massa é uma equação escalar. A equação da quantidade de movimento linear é uma equação vetorial com 3 componentes, ou seja, são 3 equações escalares simultaneamente influenciando o nosso escoamento. Então, substituindo os termos, eu tenho dps dt igual primeiro termo referente à variação local e temporal da propriedade, no caso a quantidade de movimento linear, e depois o transporte dessa quantidade de movimento linear através das franqueiras. A quantidade de movimento é uma propriedade também que se conserva e também é transportada por meio do fluxo, por meio do escoamento. E aqui tem várias coisas interessantes para a gente enxergar. O primeiro termo, do lado esquerdo da nossa equação, como a gente já viu na dedução, representa o somatório das forças externas ao volume de controle, que em uma linguagem ou um equacionamento para um sistema fechado representa as forças sobre aquele corpo que está sendo analisado, tipo um diagrama de forças. Então, a gente analisa quais são as forças externas e se elas variam, o somatório delas pode ser entendido como a variação temporal da quantidade de movimento linear. Esse termo é um termo que não tem muita análise a ser feita, é simplesmente a variação temporal. A diferença grande agora é que se trata de um termo vetorial, e o último termo é a variação da superfície de controle. Aí sim eu tenho uma análise interessante para a gente fazer. A análise interessante é o seguinte, gente: vetor, vetor, vetor. Aqui eu tenho produto escalar, VDA, que é um escalar, e o vetor do termo sobra justamente pela componente velocidade aqui. Ponto importante é o seguinte: esse termo é a nossa vazão volumétrica. Para a gente entender, maior ou menor a vazão volumétrica, maior ou menor vai ser o fluxo daquela propriedade transportada, que obviamente vai ter relação com a quantidade que está aqui multiplicando a vazão. Agora, a vazão é um termo que não se modifica se eu estou analisando a equação vetorial ou se eu estou analisando as equações escalares. Então, na hora de substituir as equações escalares, pelas componentes da velocidade, o que eu faço? Eu substituo o somatório das forças em x, eu substituo a componente x da velocidade e eu substituo a componente x da velocidade. O mesmo para y e o mesmo para z. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa expressão. Agora, esse termo sempre vai ser a vazão. A vazão ela é calculada com a magnitude da velocidade e não com as componentes. Tá? Então, essa expressão aqui é exatamente essa que está representada aqui, que eu já tinha dado um spoiler para vocês. Então, aqui, produto escalar, e aqui, vetor velocidade.
No somatório de forças, como tem no outro slide, como a gente já fez análise em outras oportunidades ao longo da disciplina, eu tenho as forças de corpo e as forças de superfície. Força-peso, forças devido à pressão ou cisalhamento. Porém, como nós estamos analisando somente as forças externas, atuando de fora para dentro do meu volume de controle que representa o escoamento, nas forças de superfície vão ser analisadas somente as forças devido ao campo de pressão em um escoamento pressurizado. E as forças de corpo são aquelas relativas, né, ao campo gravitacional. Então é isso que eu destaco aqui para vocês. Então a força de corpo que vai agir é a força da gravidade e a força de superfície que vai ser levada em consideração é aquela referente ao campo de pressão. Aqui eu tenho a apresentação das componentes escalares da minha equação vetorial. Observem atentamente cada uma dessas expressões. Aqui a expressão em x, em y e z. Esse termo representa o somatório das forças em x. Esse termo, a variação da componente x, a quantidade de movimento dentro do volume de controle. E aqui o quanto da componente x da quantidade de movimento que está sendo transportado devido àquela vazão. Então, se eu observo aqui, U vezes ρ é quantidade de movimento em x sobre volume. V vezes dA é a vazão. Aqui eu tenho vazão, aqui eu tenho vazão. É o mesmo valor. Aqui é a quantidade de movimento em x, aqui é a quantidade de movimento em y, aqui é a quantidade de movimento em z. Então, por isso que eu, na expressão inicial, eu não posso multiplicar V por V simplesmente. Tá? Um V é a componente na equação escalar. O outro V é a magnitude da velocidade que multiplica a área para o cálculo da vazão. Quando a gente for fazer um exercício juntos, isso vai ficar bem mais claro. Então, da mesma forma que a gente fez para a conservação da massa, algumas hipóteses podem ser aplicadas. Escoamento permanente, o termo de variação temporal some. Escoamento uniforme vai ser muito mais fácil trabalhar com a relação da velocidade com a área, já que ela é constante, e assim sucessivamente até, né, todas as simplificações importantes necessárias, como o escoamento incompressível, por exemplo. Aqui estão as aplicações, onde a principal delas é o cálculo de esforços resultantes em estruturas hidráulicas. Ou seja, eu tenho uma tubulação, escoando uma determinada vazão de um fluido X, e eu preciso saber qual o esforço eu preciso aplicar sobre a estrutura para que ela fique estática. Ou seja, eu tenho um flange, eu tenho um anel que vai segurar essa tubulação na parede, por exemplo. Qual esforço que esse anel e esse flange vai ter que suportar devido àquele escoamento que está passando? Porque se eu tenho escoamento passando, eu tenho escoamento carregando quantidade de movimento ao longo do tempo, e essa variação é uma força que precisa ser equilibrada ou anulada para que eu consiga manter o equilíbrio daquela estrutura. Então aqui são vários exemplos com diagramas aplicados. Depois a gente vai resolver um exercício de cada um para a gente entender um pouco melhor as aplicações práticas. E a última expressão é a expressão da conservação de energia, que é uma simples aplicação da primeira lei da termodinâmica, onde eu tenho a variação da energia total com a taxa de transferência de calor e a taxa de realização de trabalho sob várias formas. Eu peço que vocês deem uma lida no livro de vocês para identificar quais são essas diferentes formas de realização de trabalho. Depois, no exercício, também a gente vai aplicar essa resolução. E aqui a variação temporal da energia dentro do volume de controle, e aqui o fluxo do escoamento, né, ou o próprio escoamento carregando a energia total específica para dentro ou para fora do volume de controle. Essas são as referências que eu usei. O livro-texto basicamente é o Senja, né, como a gente já tem trabalhado. Então, dando um resumo aqui do que a gente trabalhou, eu apresentei para vocês as equações de conservação para as três grandezas principais, massa, momento e energia. Na conservação da massa a gente foi mais a fundo e aplicou em um exercício. Nas próximas gravações eu pretendo gravar para vocês, né, a aplicação de um exercício de quantidade de movimento e a aplicação de um exercício de conservação da energia. Espero que tenha sido claro.
E isso tudo que eu tenho falado é uma complementação à leitura obrigatória dos capítulos do livro relativos a essa matéria, e a resolução de exercícios é o essencial para finalizar e fazer com que todo esse conhecimento fique claro para vocês. Obrigado, até a próxima aula.